Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. 3, 2, 1. Se em terra de internet, quem sabe interpretar dados é rei, pode entregar a coroa para o nosso convidado de hoje. Tudo isso porque não são 2 nem 20, mas 200 empresas que já foram impactadas pelo trabalho de análise de dados e visão estratégica do tripulante desse episódio. Hoje, depois de quase 2 décadas de imersão em tecnologia e gestão, ele se dedica a transformar dados em resultados tangíveis como CEO de 2 empresas, a ERP Service Consultoria e a Bizify. Chega mais, Wellington Varalda. Muito bem, seja bem-vindo, querido. Como você está? Bom, primeiramente, depois dessa recepção aqui, fica complicado o negócio, né? Mas quero agradecer o convite, primeiramente. Espero poder aí atingir a expectativa de todo mundo que vai assistir a gente, de vocês. E estou aqui à disposição para qualquer pergunta no meu assunto, né? Porque quando sai um pouco, dificulta, né? Então vamos começar com uma pergunta fácil? Bora. Qual foi aquele momento que você acordou e você pensou, eu quero trabalhar com dados? Beleza. Com dados, eu sempre gostei, desde criança, assim, sempre gostei de matemática, de contar, sempre fui muito curioso, né? Mas profissionalmente não faz muitos anos, assim, desde 2012 ali, que eu tinha um primo da área, ele já é mais velho, ele sempre foi um espelho ali para mim, e ele já trabalhava com BI de algumas empresas, atendia grandes empresas. E quando ele me apresentou o tal do BI, né? Isso lá em 2011, 2012. Ele me deu um curso em casa. Eu sempre gostei bastante de estudar. Eu era o nerd da família, né? Todo mundo me chamava de nerd. Até hoje me chamam de nerds, então... e com isso eu comecei a ir para o mundo de dados, né? Mas antes disso eu fui para o mundo de tecnologia, né? Então a tecnologia que entrou na minha vida e aí foram tomando os vários caminhos. Sistema, programação, ERP. E minha vida foi se moldando em torno disso. Até que eu conheci esse mundo de dados inexplorados aí, que até hoje muita gente não explora o suficiente, né? Isso a gente está falando há quase 20 anos. Comecei na área de TI em 2004 e 2012 foi quando eu conheci a área de dados ali. Bastante. O que mudou de lá para cá? Financeiramente ou profissionalmente? Os dois lados. O cenário, acho que a gente pode começar assim, cenário. Perfeito. E até profissionalmente, para você, como foi? Legal. Bom, eu caí na área de tecnologia muito lá a gente está falando de 20 anos atrás, era uma carreira que todo mundo já pensava futuramente. O futuro é tecnologia. E hoje o futuro não é tecnologia, né? Hoje o futuro são pessoas, então cada vez mais psicologia é algo que eu vejo muito para o futuro. Mas antigamente, né, eu tinha aquele pensamento que falam que é a manada, né? Era fazer faculdade, entrar numa grande empresa, se tornar diretor e fazer sua carreira em TI. Mas eu vim assim de uma infância de escassez, né? Não vamos entrar nesse mérito hoje. E eu praticava esporte. Então cheguei a ser federado em natação, disputava natação. E aí com isso me proporcionou estudar em escola particular. Minha mãe não tinha condição na época. E eu fiz o técnico em informática. Então era técnico em processamento de dados na época, né? Então isso daí, você vê lá em 2001 isso daí. Então eu já entrei ali fazendo técnico em processamento de dados, entender sistemas. Acabou isso, veio faculdade, então eu já pensava em fazer faculdade na área de tecnologia e seguir minha carreira. Só que devido à escassez, né, de infância e tudo mais, eu sempre empreendi. Então fiz de tudo na vida que você imagina. E aí juntou empreendimento com tecnologia. Quando você empreende, você desenvolve uma habilidade de persuasão, de comunicação, que muita gente da área de TI não tem. Então isso é uma falha até hoje, é uma falta muito grande. Então você tem muita gente técnica, competência técnica demais e aquela habilidade comportamental de conversar, de se comunicar, de entender a dor do cliente é difícil, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita empatia quando ela é muito técnica. E aí com isso eu entrei na área de tecnologia, trabalhei em grandes empresas como a TOTUS, atendi grandes clientes, trabalhei em empresas multinacionais, isso me deu uma visão muito boa corporativa, né?
Só que aí eu queria empreender, cara. Queria empreender. Então, de 2004 até 2012, eu trabalhei em empresas como analista de sistema, desenvolvedor. Passei por diversas áreas, infraestrutura. E aí, em 2012, eu falei, vou abrir meu próprio negócio e atender os clientes da forma que eu gostaria. Porém, de 2012, fiquei 1 ano e meio ali, não deu muito certo, porque eu não tinha habilidade comercial suficiente, né? E aí eu voltei para a TOTVS na época, quando eu trabalhei lá. Em 2014 para 2015 eu resolvi, com mais 2 amigos ali, abrir a empresa novamente. 2015 para 2016 a gente abriu. E dessa vez deu muito certo, que é a RP Serve que a gente está até hoje, né? Falando de carreira profissional, o que mudou, né? Que é o avanço da tecnologia, né? Que hoje, falando de 20 anos, aí eu conheço gente do mercado já há 20 anos, tem aqueles caras que ficaram parados no tempo, que hoje estão perdendo emprego, justamente com o crescimento de IA, com novas linguagens, mudanças em programação, questão de dados. E tem muita molecada nova hoje em dia que está dominando demais a área, que vindo com programação em Python, dominação de dados. Então isso daí eu vejo essa mudança muito grande. E os caras que conseguiram se moldar ao mercado estão vivos até hoje, né? É o que a gente sempre fala. Então, não só tecnologia, mas tecnologia bate muito mais forte a questão de aprender diariamente. Então, cara, toda hora está mudando. A gente está vendo IA todo dia, novas IAs, novas tecnologias. Então, isso daí você tem que ter no seu DNA. Estudar todo dia, manter o estudo em dia, atento às novas tecnologias, né? E dados, assim, é a chave para tudo. Assim, eu sempre já vi uma vez, não lembro quem era o autor, mas é uma coisa que eu acho que é muito certo, que o dado é o novo petróleo, né? Então, quem domina a informação, quem domina o dado, domina qualquer coisa. Então, dentro da nossa empresa não é diferente. Né? Olha, então, e, cara, você falou 2012, né? Quando Isso. você teve o contato com a primeira solução, ou entendeu o que era o BI, né? Exato. Que até depois eu queria que você explanasse um pouco para a galera, porque hoje é muito comum você ouvir falar sobre a ferramenta. Acho que Power BI foi uma das ferramentas que mais trouxe essa visão de dados e de BI e tudo mais. Quando você compara BI, né, de 2012 com o acesso do que a gente tem hoje dentro das companhias, o que foi essa chave, cara? Porque parece que foi um momento, talvez volta alguns anos, né? Porque na ERP, quando que você começou a falar assim, cara, isso aqui é um produto, isso aqui é uma dor que o mercado tem, porque a gente fala muito sobre dados, mineração, organização, né? Que eu sempre falo com o Elton em projetos que toda empresa, toda pessoa tem os dados de alguma forma. A grande questão é como eles estão organizados e disponíveis para uma boa tomada de decisão. Perfeito. E quando você falou isso de 2012, cara, 12 anos atrás, né? Vai fazer 13 anos que você teve o primeiro contato com uma ferramenta dessa. Só que para mim, a minha impressão é que há 4, talvez 5, que isso entrou no gosto da galera, assim. Exato. O que você vê, o que aconteceu de certa forma ali no mercado para a gente ter tanto mais acesso e procura, sabe? Tá. Por BI, não sei se foi ferramenta ou se foi união de ferramenta com tecnologia. Eu não sei, porque eu não lembro disso, como é hoje, para trás, entendeu? E eu até quero aproveitar a pergunta do Cris para emendar outra pergunta, né? E aí você dá uma resposta aí 2 em 1. Isso mudou com o avanço da AI? Como é assim? Teve alguma interferência? Porque eu concordo com o que você está trazendo. Eu também não lembro disso. Tá tão na boca do povo, sabe? Hoje você vê que tá muito mais popularizado o termo BI. Exato. Se a gente puder falar dessa forma. Exato. Democrático hoje em dia. O que aconteceu? Antes de 2015 ali, 2019, vamos dizer assim, 2018, 2019, BI era algo muito caro. Então, quem tinha? Big Company, cara. Então, você via ArcelorMittal, que esse meu primo atendia lá, inclusive atende até hoje. Você via Cosan. Então, grandes empresas mundiais usavam BI porque era algo que dificilmente tinham acesso às empresas como o PME, a nossa vida real, né? Que é o que move o grande mercado, né? É 70% do mercado, né, que é PME hoje, né? Eu acho que é até mais, cara. Acho que até hoje mais. O último, acho que do Sebrae é mais de 90% das empresas Brasil, Exato. ou 94%, Ô, louco. são PMEs, que são responsáveis pela grande geração de emprego. Aí você imagina assim, ó, uma licença de BI em 2012, 2013, 2014, R$20 mil para pagar. Qual empresário, microempresário que vai pagar isso numa licença?
E o Power BI veio e democratizou isso. Hoje, para você ter uma ideia, uma licença de Power BI custa R$120 a top e R$60 uma comum que todo mundo está utilizando. Então, democratizou esse mercado. Tinham muitas plataformas, ClickView, próprio BW do SAP, tem o DW que é o... Caramba, fugiu o nome agora. Tranquilo. Da TOTUS, pô. Da TOTUS é o... que é o ByCare. Putz, o Good Data, cara. O Good Data já existia. Então, ClickView, ClickSense, que é da mesma empresa, tinha muitas já ferramentas de BI, porém era muito caro. Então, era difícil acesso. Com a vinda do Power BI, o Power BI foi lançado entre meados de 15 e 16. Então, democratizou esse mercado. Só que caiu na boca do povo ali em meados de 19. E na pandemia cresceu muito, porque a galera estava em casa. Como que o gestor, diretor, CEO ia ter visão da própria empresa se ele não tinha mais o cara ali do lado para gerar um Excel para ele, né? Então, essa dificuldade cresceu demais na pandemia. Em 2019, quando a gente trabalhava... Até 2018, a gente só atendia RP. Então, a gente implantava RP, prestava consultoria em RP. E aí, com os meus sócios, eu falei, cara, a gente tinha que partir para a implantação de BI, desenvolvimento de... Para quem não sabe o que é ERP. Beleza, desculpa aí. Vamos dar um passinho para trás. Eu sempre esqueço. ERP, para simplificar, é o sistema da empresa. É o sistema integrado da empresa. É o sistema que envolve financeiro, faturamento, estoque. Então, toda empresa deveria, né, ter um sistema que seja integrado. E a sigla desse cara é ERP, que é Enterprise Resource Planning, que é planejamento do recurso da empresa. E a gente fazia muito isso. Eu estou no mercado já há mais tempo direto com o RP. E é o que eu sempre falo para o Cris, né? Antigamente, há esses 15 anos atrás, as empresas buscavam um sistema para atender tudo. Então, era um sistema único que tinha que atender a empresa como um todo. E isso é impossível. Você não tem um sistema jamais que vai atender uma empresa desde o marketing, comercial, financeiro, faturamento, até o fiscal, né? E aí, o RP, ele é um coração da empresa, porque ele atende a grande maioria do back-office, operação e tudo mais. E aí, com esse crescimento, o pessoal viu que empresas não só de BI, mas muitas empresas de tecnologia com portais, SaaS, o SaaS veio crescendo muito. O Cris é especialista aí em SaaS, startup, né? Antes de você falar, já vou traduzir. Fazer o jabá, né? Não. Quando a gente fala de SaaS, a gente está falando de Software as a Service, que é oferecer software como assinatura e serviço. Exato. Então, com o crescimento de SaaS, implantação de RP, as empresas passaram a ter mais de um sistema na empresa. Então, imagina a quantidade de informação gerada em esses sistemas. E, às vezes, esses sistemas não se conversam. Então, imagina o cara tem um CRM, que é um sistema de comercial, tem um RP, tem um outro sistema financeiro, contábil, e esses caras não se conversando. E o BI trouxe essa conversa entre eles. O BI faz justamente isso. Colhe informação de todo mundo e transforma em resultado, em tomada de decisão para o CEO da empresa, para o diretor, né? Isso daí, com esse crescimento de várias plataformas, o BI veio crescendo junto, porque o cara, imagina, tem 5 sistemas, tem que ter relatório dos 5 sistemas, ter que pegar o Excel e cruzar essas informações no Excel, que era o que era feito até então, e o BI trouxe essa facilidade. Então, em 2018 foi quando a gente chegou, eu e os meus sócios, cara, vamos começar a atender essa demanda, porque o nosso cliente que é de RP, a gente conhece do BI, conhece de informação, já tem o domínio da empresa, cara, é adicionar no nosso ecossistema. E hoje, veio crescendo muito. Então, hoje a gente acho que tem mais projeto de BI do que de RP. E é um mercado que, para mim, gera muito mais resultado no cliente. Porque, antigamente, a gente queria implantar sempre uma solução. Cara, estou com um problema de financeiro. Implanta essa solução aqui. Estou com um problema de comercial. Vai a solução. Hoje não, é pegar a informação. Cara, você tem um Excel, tem qualquer sistema. Vamos jogar para o BI e eu transformo essa informação para você ter visão de tudo que está acontecendo. Então, foi essa virada de chave, né? E pandemia fez isso daí crescer muito. Aí só respondendo a Mirna sobre a IA. AI, hoje ela está ajudando muito mais na análise do dado. Então ela faz a leitura. Assim, é que eu sou meio. Eu da área de tecnologia falar isso é meio até polêmico, né? Mas, cara, AI é algo que. Calma, então que é corte, hein? Vai. Beleza. AI vem crescendo muito no mercado, porém. Nem todo mundo está preparado para isso, ainda mais CEO, C-level. Cara, o que eu mais vejo é esses caras com dúvidas sobre AI. Então, não adianta você ter uma Ferrari na garagem e não saber usar. Assim. Então, assim, AI está trazendo muito isso. Tem muita empresa de AI, solução para tudo em AI, mas quem utiliza, quem opera? Isso daí que está
É uma barreira no mercado que vai ser quebrado, cada dia está mais fácil. Porém, análise de dados hoje, você tem análise de dados por AI. Só que, quando a gente volta para a empresa, cenário Brasil principalmente, o cara não tem nenhum dado qualificado ali para ter um BI. Então, imagina o cara chegar no nível de ter uma AI fazendo análise do resultado dele, se ele não tem nenhum dado qualificado ali para ter um BI, né? Então, tem uma distância muito grande, sabe? É aquela máxima, Wellington, que quem não sabe o que procura não interpreta o que acha, né? Então você pode ter todos os dados. Se você não souber olhar para eles e interpretar eles, não adianta de nada, né? E aí você vê muita gente assim, aí o empresário conversa com o empresário. Isso daí é normal. O empreendedor conversa com o empreendedor. E aí o cara vê o amigo do lado com um monte de dashboard, indicador, o cara tá num nível de maturidade lindo, maravilhoso, e o cara não tem nem sistema na empresa dele e fala, não, quero um BI. Cara, mas como que você quer um BI se você não tem nenhum sistema na tua empresa? Então, você falando, fez muito sentido, linha de tempo, quando ele provocou, que marketing, por exemplo, eu vi muito adepto ao Power BI lá antes de 2020, porque quando você trabalha com canais, né, você tem muito dado separado. Então, o cara tem anúncio rodando no Meta Ads, tem anúncio rodando no Google, tem campanhas de posicionamento e tudo isso descentralizado. E eu vi muito esse movimento, por exemplo, em áreas que, em tese, você não olhava a aplicação de BI, que é em usos muito específicos, que é, deixa eu consolidar meu resultado e as minhas ações em um único canto. Então, profissionais que é responsáveis por áreas de tração e crescimento de negócio utilizavam isso muito. E faz super sentido. Na hora que, quando você tem uma tecnologia e você tira a barreira, que é custo, que é o que a gente está vendo na maioria dos mercados, hoje você não tem não acesso. Antes a tecnologia era um diferencial competitivo para as empresas. Hoje não é mais. Quando você fala de o próprio ChatGPT, OpenAI, ela é uma ferramenta que custa o mesmo para qualquer tamanho de negócio. Então não tem mais a barreira financeira em relação à tecnologia. E até fazendo um gancho com o que você falou do SaaS, que o Wellington trouxe, qual que é o propósito do SaaS? Geralmente, um RP, quando controla todas as áreas, dificilmente ele vai te atender tão bem em todas as proposições. Obviamente, na hora que eu, como empreendedor ou desenvolvedor de software, vou fazer uma ferramenta focada em ações de marketing, seja para atração, conversão e relacionamento com o meu cliente, ela vai ser uma ferramenta muito melhor do que uma ferramenta não genérica, né? Genérica, vamos falar assim. E cresceu muito, cara, SaaS. Quando saiu um report, acho que há alguns 3 meses, se eu não me engano, na casa de 70% a 80% das startups brasileiras dos últimos anos são SaaS. Então, as empresas, de certa forma, começaram a ter um volume de soluções ou ferramentas até então não ofertadas para ela, só que precisando consolidar em algum lugar. E quando você fala de dados, né, e aí eu vou até te emendar uma provocação aqui, você falou assim, vocês comentaram 2 coisas diferentes. Uma coisa a Mina trouxe que é importante, assim, por mais que eu tenha o dado, se eu não estou guiado o que eu preciso olhar ali ou analisar ali, não adianta. E você trouxe um outro elemento, que é querer, eu sei o que eu quero, mas eu não tenho o dado organizado. E aí, quando você fala de uso de ferramentas, acho que essa é a minha pergunta, assim. Você tem muitas ferramentas hoje separadas. Tem ferramenta para próprio IA, você tem ferramenta para automação de marketing, você tem ferramenta financeira, você tem ferramenta de pagamento, de reembolso e por aí vai. Os dados estão ali, ok? Isso é suficiente? Como que você enxerga o que é uma preparação ou organização de dados? Seja no seu negócio, seja no negócio de cliente. Qual que é a grande dor aí, entende? Entendo. Cara, o cara acha que... Muitas vezes o cliente acha que BI, implantar um BI, é colocar na tomada e ter indicador lá, ter os gráficos bem bonitos, que é o que mais chama atenção, né? Ter aqueles gráficos lindão, né? Mas ele não entende o quanto é trabalhoso por trás disso. Que é vir desde o processo, fazer o processo funcionar para você ter informação, para essa informação gerar resultado de alguma forma. O que eu sempre recomendo assim, para o empreendedor, cara, quais são os números mais importantes que você precisa ver? Eu sou muito... que nem com a vinda do SaaS, o que você mais tem hoje é SaaS de BI também. Você tem um monte de SaaS de BI lá que o cara tem os indicadores padrões, ele liga lá, pega suas informações e gera um monte de indicador.
Para quem não tem nada, isso é excelente, porque quem não tem nenhuma informação, ter o mínimo já é super viável. Porém, quando a gente fala de BI, assim, é business intelligence, então é inteligência de negócio. A gente fala de algo muito estratégico. A informação tem que gerar tomada de decisão para o teu negócio. Como que você vai ter um negócio padrão de todas as empresas para algo que é muito estratégico, se cada empresa tem sua estratégia? Então eu falo muito sobre isso para os nossos clientes. Porque eles falam assim, você já desenvolveu para tal cliente, copia o de lá e traz para mim. Eu falo, cara, mas a sua estratégia é a mesma da outra empresa? Como que eu vou copiar a estratégia da empresa para você? Então isso é uma barreira muito grande assim, que a gente enfrenta no mercado, porque os caras acham que BI às vezes é só um gráfico, é só um indicador, é só uma coisa bonita assim dele ver. E às vezes o que acontece muito, às vezes não, né? É raro, mas acontece muito, né? Aquela frase, né? Ficar bêbado de informação, que é o que eu falo. Assim. Você tem indicador para tudo, mas só que não te ajuda em nada. Então não adianta nada sobre isso. Assim. Isso daí, para mim, é a mesma coisa que você não ter nada. Você ter indicador de um monte de departamento, controlar até o quantas vezes o cara levanta para ir tomar água, mas isso daqui não está gerando nenhum resultado para o teu negócio. Então o que eu sempre recomendo para o cliente é, cara, começa com os indicadores mais importantes. Faturamento, financeiro, fluxo de caixa, lucro líquido. Então começa com esses caras aqui, que isso é o que vai mover um ponteiro de uma empresa. Então toda empresa tem os ponteiros ali, a espinha dorsal, que é o que eu falo assim. Então toda empresa depende de venda, depende de entrega e depende de ter lucro. Então ter esses 3 indicadores já é suficiente para iniciar. Só que aí como que você mais do que ninguém que ele sabe disso, assim, transformar o lucro de uma empresa em informação, cara. Porque envolve muita variável. Então, isso daí acaba sendo um projeto de longo prazo. Normalmente, BI é um projeto de longo prazo. Não dá para você ter indicador, gerar um monte de informação para o cara a curto prazo. Só se o cara tem muito redondo tudo. Assim. Então, a tecnologia ela é o meio, ela é a ferramenta. A base de tudo é processo. Então, o cara tem que ter o processo da empresa bem definido, que é o que a gente sempre esbarra. Então, como a gente implanta RP, e RP é o que eu sempre falo, é o reflexo do processo no sistema. Então, isso acaba sendo um desafio, porque toda empresa que a gente vai implantar RP, o cara acha que a gente também é uma empresa de processo. Então, isso o cliente confunde muitas vezes. Então, primeiro, cara, olha o teu processo. Porque uma empresa tem que funcionar com ou sem sistema. Então, assim, quando você pega uma empresa que está funcionando sem sistema, eu parabenizo a empresa, porque significa que tem processo. Então, a ferramenta acaba sendo o meio. Quando você implanta a ferramenta, aí você consegue gerar informação. Você tem controle. A ferramenta é o que vai te trazer controle da informação. E aí o BI é o que vai transformar isso em resultado. Então, a gente tem um caminho grande a ser percorrido até chegar em indicadores. Né? E meu negócio, quando o Wellington toca nesse ponto, porque geralmente os empreendedores chegam com perguntas assim, esse RP é bom? O que você acha sobre isso, Wellington? Como o Ellingham sempre repete, né? Que ele fala assim, o Wellington me falou uma coisa muito importante. Não existe RP ruim, existe RP mal implantado. Então isso daí, justo. Cara, não tem essa. Assim. Todo RP tem... Quando o cara desenvolve... Eu sou empreendedor de tecnologia. Eu tenho... O Bizify é uma ferramenta SaaS nossa que a gente desenvolveu para resolver uma certa dor. Todo RP que é lançado foi para resolver dores. Só que, às vezes, assim, o cliente acaba comprando algo que não vai resolver a dor dele. E ele se frustra com a ferramenta. Então, não existe mágica. Né? E o ponto da dor, né, Elton, que eu provoco, que essa daqui vai para você, empreendedor. Nenhum ERP ou ferramenta vai resolver a sua ausência de processo. E quando a gente fala de processo, e eu gosto de chamar atenção para isso, processo é uma coisa muito simples para mim, assim. Por exemplo, qualquer empresa, as coisas precisam funcionar. E aí você vai fazer perguntas. O que eu preciso, por exemplo, para atender um cliente? Envolve agendamento, envolve fazer um diagnóstico, organização de frequência, início, meio e fim e tudo mais. Só que a gente como empreendedor, né, menina, tá aqui, ó. A gente tem essa visão. Só que quando você tira isso da sua cabeça ou das pessoas que estão nas áreas, você começa a documentar. Total. E aí você começa a organizar a empresa. E ver gargalo. Exato. E essa é a provocação. O Ellingham, né, nosso amigo em comum, ele sempre fala algo que é a máxima, né? O que é um resultado? O que toda empresa quer? Todo negócio gera entrada de caixa, saída de caixa e sobra alguma coisa. Se sobra, é lucro. Se falta, é prejuízo. E eu gostei da provocação que o Wellington fez, porque ela parece simples, mas ela é complexa de ser respondida se você não debruça para entender o seu negócio.
o que move o meu ponteiro para ter mais entrada de caixa? Então, quais são as métricas que eu preciso acompanhar para saber se meus vendedores estão vendendo bem, se eu estou tendo uma boa entrega de serviço, né? Então, a pergunta assim, ó, qual é o indicador que muda o jogo? Se o meu vendedor liga 30 vezes no dia, eu consigo aumentar o meu resultado no final ali do mês. E aí, você começa a extrair, beleza, entendi 2, 3 métricas importantes para geração de caixa. Agora vem lá de baixo. Quais são os elementos que me ferram do ponto de vista de contas? Né? O que faz eu gastar dinheiro? Quais são os indicadores que vão mostrar se eu estou indo bem ou se eu estou indo errado? Se eu estou contratando mais mão de obra ou menos mão de obra. E aí o elemento de lucro, ele vai sofrer influência disso. Então ele é muito mais um farol. Eu falo, meu lucro tá bom, tá ruim? Cara, primeiro você olha para o seu histórico, como você performava. Depois você olha para o mercado para ver se ele está dentro de uma referência. Não está. Agora você olha para os outros blocos de cima. O que você está deixando de fazer para a geração de caixa ou o que você está gastando demais sobre a geração ali de despesas e custos. Né? E aí, isso daí você tocou nesse assunto sobre a questão do cara ver a métrica dele para o que mexe no ponteiro. Por isso que eu sempre falo assim, começa com os principais. Quanto eu faturo, quanto eu vendo, o quanto eu pago de conta, o quanto eu recebo. Porque aí você começa a ter uma visão de dados. Aí você começa a se acostumar a olhar a informação. Porque quando você já começa a detalhar muito de cara, o cara se perde. O cara não vai saber o que olhar de fato. Então, quando ele começa a se acostumar a olhar todo dia ali 5 indicadores, fala, meu faturamento aumentou, meu contas a pagar aumentou, meu contas a receber aumentou, meu fluxo de caixa está bom, vai me dar lucro, vai me dar prejuízo. Legal. Então, estou olhando todo dia. Cara, como que eu faço para o meu faturamento aumentar? Qual é o indicador que eu vou ter que ver? Aí ele começa a detalhar um pouco mais. Eu tenho empresa, hoje eu tenho um cliente assim que é um dos clientes que eu acho mais maduro nessa questão, que todo o departamento da empresa tem o seu KR e os caras estão olhando para indicador de todo o departamento. A empresa inteira é movida em dados. Então, se o cara traz um projetinho lá no meio do financeiro, o analista financeiro fica doido porque ele fala assim, cara, vai ferrar meu KR, meu indicador aqui não está subindo, então eu preciso que você me entregue. Então, a empresa começa a realmente olhar sempre para dados para tomar decisão. Então, mas chegar nisso daí, cara, foi um trabalho lá de 4, 5 anos, assim, para você ter uma ideia. Mas o que você vê que é o maior desafio, cara? Tipo, dificuldade das empresas. Que a gente falou um pouco sobre RP, de estar dado organizado. Se você tivesse que listar os 3 principais ou o principal problema dentro de uma empresa quando a gente fala de dados? Cara, toda empresa que hoje, pegando os clientes que tem a melhor visão de dados, vamos dizer assim, que tem mais estruturado, é que tem bons gerentes. Hoje falta gestão nas empresas, cara. Na minha visão, assim, em resumo é isso. Porque normalmente quando um cliente contrata um fornecedor, ele acha que a obrigação do fornecedor é fazer tudo, entregar lindamente para ele e não faz o mínimo acompanhamento. E todo sucesso, quando a gente tem sucesso na entrega, sucesso no cliente, é porque teve acompanhamento do lado do cliente. Mesmo acompanhando ou internamente, um projeto interno, ou um fornecedor que seja para fazer todo esse projeto. Então falta muito isso. E assim, o dono ele quer o quê? Ele quer ver o resultado. Porque dono de empresa é movido a resultado. Isso daí é fato. O cara que abre uma empresa quer ter resultado em tudo que ele se propõe. Mas normalmente a galera não está tão preocupada com isso. Assim. Então, a partir do momento que o cara acha que contratou uma ferramenta, acha que contratou um fornecedor, ele resolveu todos os problemas dele. E aí falha nessa gestão de acompanhar. Porque o que acontece? Cenário real, assim. Uma empresa tem um gerente financeiro, tem a sua equipe. Tem um gerente comercial, tem a sua equipe. Tem um gerente da fábrica, tem a tua equipe. E aí você vai implantar um sistema, seja em qualquer área. Quem que vai acompanhar? Porque o cara tem as atividades dele. O cara tem as atividades internas dele, tem a atividade do dia a dia dele. Não tem ninguém para acompanhar aquele projeto. Então, o que eu sempre falo para o cliente? Cara, quem é o teu gerente de projeto? Porque não é porque uma empresa não é de projeto que ela não tem que ter um cara interno acompanhando os projetos. Então, para mim, falta muito isso. Um gerente de projeto dentro da empresa. De acompanhar esses projetos, essas iniciativas. Isso daí é interessante, porque o que você está falando antes de ir para o dados e BI, o empreendedor ou quem nos ouve, nos assiste aqui, precisa primeiro se preocupar com gestão? Com certeza, cara. Gestão... Quando você fala gestão, não é só o cara de gestão, né? A gestão da companhia como um todo. A gestão da companhia. Eu comparo muito a empresa com paternidade, né? Que eu sou pai, então eu acabo comparando. E a nossa empresa é como um filho, cara, pra gente. Se a gente não cuidar, se a gente não acompanhar, cara, vai seguir um caminho errado que você não quer. Então, imagina teu filho, você largar ele, não conversa com ele, não leva ele para a escola, não busca na escola, não dá uma direção para ele. Aí depois não vai reclamar que ele se envolveu com alguém que usa droga, que bebe e tudo mais. Então,
Cara, tem que dar direção. Se você não dá direção, se você não acompanha, não tem responsabilidade sobre aquilo, depois você não reclama que ela tomou um rumo errado. Então, assim, a gestão é basicamente isso. Então, por isso que eu gosto de comparar bastante, assim, paternidade com empreendedorismo, assim. Então, tem que acompanhar, cara. Acompanhamento Eliton, é tudo. qual que é a maior diferença, assim, de você criar uma estratégia de dados para clientes e para sua própria empresa? Nenhuma. Porque, assim, eu já olhei muito dado equivocado. Então, eu olhava a folha, olhava muita coisa de tipo assim, putz, meu custo aqui, cara, meu ponteiro tá mexendo, não tô tendo lucro por causa do meu custo, sendo que era muito mais detalhado. Então, você tem que estar olhando para a informação para você conseguir tomar a decisão. Por isso que BI é muito tomada de decisão. Então, quando a gente passa a olhar de fato ali, putz, por que tá dando esse número? Como que eu chego nesse número? Aí é o que o Cris falou, você começa a desdobrar em algumas coisas ali mais para baixo para você entender o que tá movendo aquele ponteiro ou não. Do mesmo jeito que eu implanto os meus clientes, eu tenho dificuldade na minha empresa também. Então, a gente passou por tudo isso que a gente implanta, cara. A gente passou por isso, de tipo, olhar muita informação, ter 1000 indicadores, mas olhar 2. Então, assim, isso daí, a gente acabou aprendendo com isso também. É que quando a gente vai para uma empresa... Eu atendo muito indústria, né? E eu sou serviço. Então, acaba tendo alguns indicadores diferentes. Tem coisas diferentes, elementos diferentes ali dentro, né? Então, você tem um produto, uma linha de produção que hoje eu não tenho. Então, assim, eu sou serviço, contrato, entrega, pronto, acabou. Então, o que muda são as formas de visualização, mas no real mesmo os problemas são os mesmos. Gestão, acompanhamento da informação e assim vai. É porque geralmente a galera entende que é muito... Os processos eles são iguais em qualquer negócio, só que eles são adaptados. Então, se eu penso, por exemplo, como é entregar um relatório financeiro para um cliente? Assim como a indústria, eu tenho que ter um estoque, que seria a minha mão de obra, né? E aí isso tem que descer para um processo produtivo, que pode ser para uma indústria fabricar cadeira. No meu caso, é processar e analisar a informação, que gera um produto final para o cliente da venda, que no meu caso é o relatório que a gente entrega. E quando a gente entende que os negócios eles são pautados em entrada de dados, processamento de dados e saída de dados de uma forma organizada, eu acho que isso traz muita maturidade para a gente como empreendedor. Porque a gente tropeça em coisas que... E eu entendo... A gente tropeça em situações que a gente tenta olhar o mirabolante, quando o feijão com arroz bem feito muda o jogo. Exato. Que é o que o Wellington falou. Por que eu estou gastando tanto com mão de obra? Duplo clique. Vai abrir? Opa, mas por que eu tenho tanta gente fazendo hora extra? E aí, às vezes, você fala, não olhei para um dado importante, que é tempo e jornada, às vezes, da alocação do meu time, que gera um custo de produção maior do que se eu tivesse contratado uma outra pessoa para aquela cadeira. E aí, quando a gente fala isso, não é dado, né? É gestão sobre aquela informação. Exato. E, olha, eu queria que você comentasse o case, né? Porque na RP, quando você fez essa transição, olhando para a BI, foi algo que você fez no dia a dia, né? Que é olhar para dentro de casa. Que ele tem um case interessante que eu queria que ele compartilhasse, que muitas vezes a gente olha para fora. Quero vender mais, quero atrair cliente, quero trazer novos canais, novos produtos, só que muitas vezes a gente tem oportunidade dentro da base. E é uma das coisas que você tem mais feito, falado e executou na prática com vocês, não é? Exato. Isso daí, quando eu fui para a área comercial, que eu até comentei que eu não tinha estrutura, visão comercial e tudo mais, fui estudar bastante comercial, aprendi bastante, comecei a frequentar muita imersão e teve uma época que hoje diminuiu bastante. Você escutava muito growth, crescimento, venda e vai, não sei o quê. E eu implantei isso na minha empresa. Então, criei uma equipe comercial, marketing, canal de novos clientes. Fiz o playbook, ficou lindo, maravilhoso de cinema. Só que aí o resultado, aí foi que começou a pegar. Então, a gente tinha uma base de clientes grande. A gente tinha mais ou menos ali 100 clientes que a gente atendia na época. E a gente percebeu que tinha uma entrada de novos clientes ali, era mais ou menos 8 clientes ano, porque a nossa venda é mais complexa. Então, são tickets médios mais altos, então é uma venda difícil de se fazer. E olhando para isso, a gente viu o custo operacional do nosso comercial versus a entrada de novos clientes de ticket médio. Então, olhando para a informação. Falei assim, cara, não está valendo nenhuma pena.
E a gente não tinha nenhum trabalho na base, assim. Tipo, a gente só tinha relacionamento, entrega e via que a venda não caía na base. Então, olhando para a informação, olhando para dado, a gente viu, pô, a base não cai. E novos clientes, a gente está gastando 600 pau por ano e trazendo 8 novos clientes que não chega, não paga essa operação. Qual que foi a nossa sacada ali naquele momento, né? Vamos focar na base. Vamos agora, em vez de ter toda essa ação em cima de novos clientes, que é uma venda muito mais difícil, vamos atacar a base 100%. Cortamos todo o time comercial, olhando para isso, quem vê achou que a gente... Uma loucura. É loucura, cortou marketing, cortou comercial, mantemos um time de 10 pessoas passando para 2. Então foi um negócio maluco assim, e estruturamos a operação para a base. Isso foi em 2022. Nosso faturamento aumentou 23% nesse ano. Então, faturamento com mais receita, com mais lucratividade, na verdade. E a gente vem trabalhando hoje muito isso, lucratividade. Então, a gente não aumentou tanto nossa operação de novos clientes. Hoje a gente tem um diretor comercial, que o Cris conhece, que é um cara, falei isso, nota 10. Né? Talvez esteja com a gente, não sei. O cara é bom. Então, ele está trabalhando muitos novos clientes, porém, aumentou essa entrada, porém, sem crescer muito o nosso time. E nosso foco ainda continua sendo base. E o legal é que a gente aumentou, a gente tem um indicador, que esse é um indicador que move o nosso ponteiro. Que a gente compara cada cliente, o quanto ele vale ao percentual do nosso total de faturamento. Então, isso é um indicador bem específico, tá vendo? Quando eu falei que estratégia de empresa é algo muito específico, a gente tem lá como se fosse um semáforo. O cara que passa de 10% ali referente ao faturamento total, liga um alerta vermelho para esse cara, que se esse cara sair um dia, é 10% do nosso faturamento que foi embora. A importância também da diversificação nesse cenário, né? Exatamente. Então, a gente tem trabalhado o quê? Aumentar o nosso ticket dentro dos nossos clientes base. E como que a gente faz isso? Mas aí isso? vocês usam uma estratégia de upselling? Upselling e cross-selling também. Então, a gente trabalha muito forte na base. E o que manda em tudo, relacionamento, cara. Porque hoje o nosso trabalho é relacionamento 100% total, assim. Aí a gente volta porque você falou inicialmente ali no podcast de, ok, os dados são importantes, mas a parte humana é tanto quanto. Nem, não se fala, assim. Relacionamento, teve um ano, 2022 para 2023 também. A gente perdeu 3 clientes importantes. Foi 2023 isso. Equivalia, a 15% do nosso faturamento. A gente perdeu 3 clientes. E a gente avaliou a perca desses 3 clientes. 100% relacionamento. Não se relacionava com o cliente da forma adequada. E aí não tem como reclamar, porque do mesmo jeito que a gente está se relacionando, o cara do lado também está buscando um relacionamento. E é o que move o mundo, né? Então, o relacionamento é o que move qualquer coisa. Não só negócios, né? Casamento, amizade, paternidade. Então, é relacionamento. Não tem jeito. E isso daí a gente enxergou isso em 22 e viu que assim, novos clientes é importante? Com certeza. Mas não é o nosso foco principal. Porque quando a gente fala de tecnologia, que eu falei, BI é projeto de longo prazo, ERP é projeto de longo prazo. Então o cara não vai entrar com a gente e ficar 2 meses comprando a gente. É diferente de um SaaS, né? Não, Cris? Que o churn é alto, né? Então, isso daí, quando a gente entendeu esse relacionamento, é o que a gente vem trabalhando muito, assim. E o nosso faturamento está acompanhando o mercado de tecnologia, que é crescimento 20% ao ano. Só que agora é lucratividade, cara. É muito interessante isso que você traz, que vocês não têm um time comercial que você fala, nossa, aquele monte de vendedor e sininho e tudo mais, mas vocês usam um gatilho de persuasão que ele é muito importante e é um custo tão baixo, que é a afeição. Exato. Que é justamente você criar um bom relacionamento baseado numa confiança, numa familiaridade, que é tão simples, às vezes, de muitas empresas implantarem e não colocam. Não coloca. Então, voltando, né? Não adianta olhar para os dados e não saber o que você está procurando. Exato. Então, procurar. E até, às vezes, você nem acha. Isso também é um dado. Não achar nada também é um dado. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas não levam muito isso em consideração. Eu quero emendar aqui uma pergunta, Wellington. Tem algum nicho que você percebe que tem mais entrada de BI e RP? Se sim, quais? E se não, se tem algum que você sente que ainda falta ter aí uma ocupação maior? Cara, é que a gente fica, às vezes, meio nichado, né? Tipo, indústria, revenda. Fala, é a bolha, né? É a nossa bolha, né? Mas, para mim, assim, informação tem muito em todo lugar, assim, em todo lugar. Onde, para mim, tem muita informação é varejo. Quando a gente vai para o B2C ali, é um negócio absurdo, porque é o consumidor final, são milhares de pessoas. E no B2B a gente é menos informação, só que
com uma... Traduz aí pra galera também. Ah, Opa. tá. Então, beleza. O B2C é o cara que vende para pessoa física. E o B2B é o cara que vende para pessoa jurídica, tá? E tem aquelas empresas hoje que é o B2B2C, né? isso. Que aí vende para empresa e para pessoa física também. Então, quando a gente trabalha com pessoa física, a quantidade de informação gerada é muito maior. Mas é o que diferencia, a quantidade de informação. Então, hoje, nichos que eu falo que falta informação, cara, tem muito nicho ainda que tá arcaico, vamos dizer assim. O próprio setor de engenharia, né? Se a gente vai para o setor de obras e tudo mais, cara... Uma vez eu vi o Roberto Justo falando, pô, a gente trabalha com alvenaria ainda, com cimento, tijolo, areia, coisa de 1940, 1950. Sendo que hoje tem diversas soluções para isso. Só que quando a gente olha para o nosso país, assim, o crescimento é muito devagar. E o cara que tá nesse segmento, o cara normalmente veio de obra, cara. Então, assim, o cara é zero tecnologia. Então, tem muita empresa que o cara não tem contato com tecnologia e muito depende do dono. As empresas que eu comentei que tem muita maturidade em informação é porque vem do dono também. Porque o dono está investindo em tecnologia, o cara quer ver informação e tem muito dono que não. O cara quer papel e caneta e pronto, acabou. Então, é muito difícil. Vai muito do dono da empresa mesmo isso daí. Então, a gente esbarra muito nisso. É engraçado assim, porque quando a gente pega algum dono de empresa que tem zero afeição com tecnologia, ele enxerga a tecnologia como custo 100%. Ou uma ameaça. Ou uma que é o que a ameaça, gente estava exato. falando nos bastidores. Cara, o cara fala assim, eu vou investir 200 mil reais num projeto, não é nem ferrando, tá maluco, tá funcionando até hoje assim e tudo mais. Só que o cara não enxerga aquilo como investimento. Diferente do cara que tem uma afeição por tecnologia. Quando o cara enxerga aquilo, às vezes um indicador que o cara passa a olhar, móveis ponteiro pagou o projeto 10 vezes. Assim. Então é essa conta que às vezes o dono da empresa não faz, né? O quanto aquele investimento vai ter retorno para ele, né? Com a implantação de BI, que seja um sistema, enfim. Isso é uma coisa que vocês trazem no discurso de vocês? Com certeza, com certeza. Isso aí a gente... Que é a questão do payback, né? Então, às vezes, esses dias a gente estava conversando com um cliente e eu falei para ele que o Cris, quando fala de finanças, o cara traz redução de custo, traz recuperação tributária e tudo mais, traz dinheiro pro bolso do dono da empresa, QR né? Code na tela. Se você quer mais dinheiro no seu bolso, tem Pô, oportunidade. Tem o Elegant que o slogan do cara é colocar dinheiro no bolso das pessoas. Aí você vai de tecnologia, ó, você vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo. Você fala, porra, é injusto pra mim, né? Eu falei até pro cliente, né? Comigo Falei, você gasta, comigo- com eles você ganha. Exato. E aí, o nosso investimento normalmente é a longo prazo. Então, assim, é o que a gente tenta mostrar pro cliente. Cara, você vai gastar agora, só que num cenário de 10 anos, pô, você vai... Isso se paga. Se paga E muito. com lucros, e né? com lucro. Exatamente. Só que, olhando hoje para o mundo, quem olha para um cenário de 10 anos para frente, né? Dificilmente as pessoas olham. É difícil. Aí é muito pessoa, né? Apesar da gente ser tecnologia, tudo é pessoa, cara. Sempre você pode ser B2B, B2C, B2C. B2 o que for, que no final são pessoas. Então, normalmente a gente esbarra com a cabeça da pessoa. E é isso que a gente tenta destravar. E há um ponto, Wellington, que eu acredito também, que ele precisa... Quando você fala da grande maioria de empreendedores Brasil, eles estão numa fase de profissionalização de gestão. E quando a gente fala de dados e tomada de decisão, envolve esse momento de eu estar aberto ou disposto a arriscar e entender esse contexto. Porque eu discordo quando o retorno ele é de 10 anos, cara. Eu acho que existem muitas ações de elemento que é por meio de tecnologia que você supre... fecha as arestas, sabe? Que às vezes estão abertas. Só que é muito o olhar do empreendedor sobre como ele entende esses dados e como ele interpreta esses dados. Então, o exemplo que a gente... Até de um projeto, Mina, que fez, você encontra gargalo. Gargalo significa aumento de custos, dinheiro saindo da empresa. Ou você encontra oportunidades de otimização, que significa produzir mais, né, com o mesmo recurso e no mesmo tempo. Tudo isso daqui são informações valiosas que você faz uma conta bem rápida. Então, se eu aumentar em 30% minha eficiência de produção e reduzir em 40% o que eu gasto, no final minha otimização é 40% no total, 30 mais 10. Só que não é... Parece óbvio falando assim.
Só que quando você está no colo de um empreendedor que está focado em vender, crescer e desenvolver a empresa, E que muitas vezes não está nem na maturidade de enxergar para isso dessa forma, né? que eu acho que é o que leva ele a falar assim, pô, caí, né? Tô aqui numa consciência, que alguns trabalhos que a gente acaba fazendo até junto com o Wellington de Advisory e consultoria, é para ajudar o cara a pensar fora da caixa. Porque nos elementos os dados sempre estiveram lá. Estão lá. Só que qual é a minha tomada de decisão em cima desses dados? E também uma certa coragem para olhar para eles, porque eu acho que também tem um processo de negação do Cara, com empreendedor de certeza. tipo, ai, cara, eu não quero olhar para isso agora. Tá funcionando até Tá agora. funcionando, exatamente. E até um ponto que você trouxe, Wellington, de as nossas vendas são complexas. E é justamente por isso, porque também a implementação, a mudança de mindset, muitas vezes a mudança da cultura da empresa também está baseada nisso. Exato. E não importa, na minha opinião, aí eu quero escutar de você. Pequena, média, grande Não. empresa sempre vai ser muito importante. Só aumenta a quantidade de informação e trabalho. Perfeito. Mas o resto, a base é sempre a mesma, cara. Não tem jeito. Todo projeto que é bem sucedido é porque a diretoria, dono da empresa, está empenhado em querer fazer também. Porque, às vezes, o que acontece? A gente está no meio de um projeto, implementando BI, que seja. Aí, imagina o funcionário, o gerente do cara lá, se dedicando ao projeto, vai mostrar, o dono nem olha. Ah, não, isso daqui depois eu vejo. Cara, ele está mostrando para o funcionário dele que aquilo não é importante. Então, o que passa a acontecer? O funcionário do cara passa a priorizar outra coisa. Porque, normalmente, a gente vai priorizar aquilo que é importante. Ou pior de tudo, né? Não retém. Não retém, exatamente. E tem um elemento que agora eu vou puxar a sardinha para ela, que ela sempre puxa, agora eu vou dar esse gancho. Vai, Cris, levanta a bola. Que é um dos elementos, a ausência de uma capacidade de boa comunicação e apresentação desses dados até para a diretoria. Porque quando a gente faz um processo consultivo, a gente trabalha, obviamente, com os donos dos negócios. Só que não tem como você fazer o trabalho só com o dono. Você tem que vir trabalhar com toda a linha de apoio, gestão e etc. E quando você vai com a pessoa, aí você fala, não, se levar o dado desse jeito, Não vai. não vai rolar. Mas você sabe que isso é parte de treinamento que eu faço para as empresas? Storytelling com dados. Muito bom. Porque, beleza, se todo mundo tem que olhar para dados, a gente já tem que isso é o modus operandi, todo mundo vai olhar para dados. Como é que você mostra isso para quem realmente tem que olhar esses dados, só que de uma forma persuasiva, vendável e que muitas vezes brilhe os olhos para você olhar para aquilo? E o que a gente vê, principalmente em empresas de tecnologia, é que como vocês da área tech falam muito com os números, esquece a parte da envelopagem. Então, na hora que envelopa aquilo e fica bonito e a apresentação ela é convincente, aumenta significativamente o engajamento. Então, é um trabalho que a gente faz no bastidor, até concordando com você, porque, de fato, dado pelo dado, sem saber apresentar ele, Isso conta demais, porque putz, quem é de tecnologia... Assim, quem é muito técnico, não vou nem falar tecnologia. Cara, é aqueles relatórios cheio de texto, cheio de informação e lê aí. E sem pegar, né, a curva do que é necessário. Por exemplo, identificamos 4% de distorção no seu processo produtivo. Caguei para isso. Agora a diferença, eu vou chegar pro cara e vou falar, você deixou de distribuir 120 mil mensalmente de lucro por uma ineficiência operacional. Aí o cara vai falar, O impacto quê? é outro, né? É outro. total. Exatamente. Total. Muito bom. E até na hora de apresentar os slides, saber hierarquizar essas informações de forma que o que você falou, ele já pipoca ali nos olhos. Então é isso que eu estou falando? Ah, beleza. Então agora faz todo sentido. E, Wellington, para a gente começar aqui a caminhar para o fim. Que episódio incrível, não é mesmo? A gente está falando de dados e, como você sabe, o nome do nosso podcast é Código 42. E ele está homenageando o Guia do Mochileiro das Galáxias. Dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, o Código 42 ele é a resposta para as questões mais fundamentais da vida. Beleza. Para você, especialista em BI, em dados, qual é o seu Código 42? Essa pergunta é boa, cara. Caraca, essa aí é boa demais, na verdade, né? Cara, assim, para mim é cuidar, assim, é acompanhar. Então, isso daí, independente de qualquer coisa, qualquer projeto, BI, indicador, é você ter o acompanhamento. Se você não acompanha, você não consegue enxergar. Você vai ter surpresas. Então, é o que... Hoje de manhã eu tive uma reunião. Tinha uma informação semana passada e hoje mudou totalmente a informação. Mas por que mudou? Putz, não acompanhou direito, cara. Então, não é que em uma semana mudou. É que o acompanhamento estava errado.
Então, o indicador, não adianta você ter um indicador e olhar ele uma vez por ano, uma vez por mês. Tem indicador que é importante, acompanha uma vez por dia, cara. 2 vezes por dia, dependendo. Então, eu, no caso, tenho filho, vou acompanhar ele diariamente. Então, acompanhamento, você enxergar, acompanhar, tá do lado ali todo dia, putz, pra mim isso daí é a chave de qualquer coisa. É muito interessante como você faz esse paralelo da família com os dados. E é muito real. Não tinha pensado por esse lado. Se eu não acompanho, eu posso perder alguma informação que é importante. Assim como se eu não acompanho o crescimento do meu filho, ele também pode perder informações que sejam importantes. E para ninguém perder informações importantes, quais são as suas redes aí? Divulga pra galera. Opa, eu sou meio low profile. Tô começando a aparecer, o que o Cris me Tá cobra no bastante desafio, disso. né? Tô no desafio. Teve um dia que os caras mandaram eu gravar um stories, eu comecei até a suar pra gravar. Que... A gente vai gravar hoje, inclusive. Hoje tô mais tranquilo, já gravei 3 na minha vida. Tem uma prática enorme. Tô super experiente. Mas meu Instagram é Ellington Varalda, então é muito fácil de encontrar. Como disse o Thiago Nigro uma vez, o Instagram é meu, porque ninguém tem meu nome. Ellington Varalda. Meu LinkedIn também é Ellington Varalda. Pode me achar lá, buscar, mandar mensagem, que eu vou ter o maior prazer de atender qualquer um lá. Maravilha. E as empresas têm Instagram também? Tem ERP Serve e Bizify App, porque no Bizify já estava utilizado, mas pode procurar lá também, LinkedIn, Instagram, que a gente está lá. Maravilha. Cris? Cristiano.ffreitas no Instagram e comecei a produzir alguns conteúdos no LinkedIn e você me encontra por Cristiano Freitas. Excelente. Muito bom. Por aqui, @MiaBolraf em todas as plataformas, porque também, como disse Ellington, só tem eu. E nós somos @Código42 Podcast no Spotify e no Instagram. Siga a gente por lá, acompanhe, porque toda semana tem episódio novo com um novo convidado. Até a próxima. Valeu. Tchau.